diretamente de Keramas, acho que se fala assim aqui em Bali. Vim conversar de um assunto muito importante com vocês. Ontem eu tive uma conversa com 2 homens de business, let's say, e aquela conversa tocou muito em mim. Eu vi a diferença de como eles pensavam e a maneira que eles agiam e de como eles falavam para a maneira que eu falava e que eu me comportava. Só que tem um ponto muito importante. Tem a diferença entre ser homem e ser mulher. Mas vamos deixar essa diferença de lado, tá bom? A gente tá falando aqui agora sobre querer ter sucesso. Algumas vezes muita gente se sente presa em um patamar que chegou e não sabe como melhorar, como fazer diferente, como, tipo assim, continuar crescendo. Isso eu ando sentindo um pouco, mas a gente já tá mudando isso na minha marca. A gente chegou num patamar maravilhoso, que já é conhecida, tem as suas clientes e tudo certinho. Só que agora a gente tem que saber como que a gente vai ser diferente para poder crescer. E tô falando sobre ter uma marca, sobre ter um produto, sei lá, um produto físico, produto digital, várias outras coisas, sobre crescer na sua carreira, no seu emprego, enfim. A gente chega a um patamar que a gente tá ali, a gente tem o nosso dinheirinho salvo, porque a gente conseguiu salvar aquele dinheirinho, talvez, não sei, 20 mil, 30 mil ou 100 mil, e a gente fica tipo assim, eu tenho esse dinheiro, tô segura com esse dinheiro. E aí o que acontece? Às vezes a gente fica ali naquele conforto que é muito bom pra gente, e a gente fica assim, ó, vou deixar de gastar dinheiro, sabe? Vou deixar de gastar dinheiro, vou economizar, vou deixar esse dinheiro aqui salvo. É importante, mas a gente tem que entender até que ponto que é importante. E é isso que eu tô aprendendo no momento. Eu percebi que as pessoas pessoas de sucesso com dinheiro, elas não ficam se preocupando muito em salvar o dinheiro, em economizar. E eu, no momento, há um tempo atrás, que agora eu já mudei esse mindset, tava pensando muito, eu tenho que economizar, eu tenho que continuar nesses investimentos aqui, a longo prazo, o que é bom, mas a gente tem que entender até que ponto. É isso que eu tô querendo chegar pra vocês. E aí, eu tava naquela de economizar e tal, e aí eu percebi que essas pessoas, elas não economizam, elas não pensam, tipo assim, vou parar de gastar um pouco, vou fazer esse dinheiro crescer assim, né, vou colocar ali, enfim, e vou parar de gastar um pouco. Elas não cortam os gastos. Elas arranjam um jeito de fazer dinheiro. Elas não cortam, elas não economizam. Elas gastam porque elas têm que fazer mais. A parada não é economizar, é fazer mais dinheiro. Então a gente não economiza, a gente faz mais dinheiro. E é isso que eu tava conversando com eles ontem e mudou muito a minha cabeça, porque tipo assim, às vezes a gente se sente preso, a gente não sabe o que fazer, a gente tem aquele dinheiro, a gente não sabe o que fazer com aquele dinheiro, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Porque isso é investindo, reinvestindo na gente, no nosso negócio, se você já tem um negócio, ou em você mesmo, com cursos, com palestras, enfim. É reinvestindo em você mesmo que você pode crescer. Porque eu tenho certeza que em um momento da sua vida você já pensou, tipo assim, cara, o dinheiro não é essa bolha gigante que muita gente pensa. Não é essa coisa absurda que a gente não consegue ter. Ai, não tem como eu ficar. Não é isso. O dinheiro tá ali e ele é um papel. Ele não é a coisa mais importante da sua vida. Você tem que entender que você não tá aí na vida pra ser um milionário. Você, não de dinheiro, mas de cabeça, de mentalidade. Eu, por exemplo, não quero ser uma milionária, mas eu não quero ter milhões, mas eu quero ser uma milionária de mentalidade. Enfim, e é isso que eu tô aí no processo. Mas eu tava falando mais sobre o fato de você não conseguir ser diferente, você estagnar. E, gente, essa estagnação é muito ruim. Juro pra vocês, você não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer com o seu dinheiro. E eu agora ando procurando o que fazer com esse dinheiro, mas às vezes a coisa tá na sua frente. Às vezes tá bem explícito ali, bem óbvio o que você tem que fazer com esse dinheiro, onde você tem que investir o seu dinheiro. E essa coisa é você. É você, o seu negócio. Mas às vezes, eu não sei se eu faço isso. Faz. Tá bom? Faz. Arrisca, porque isso pode ser o que vai mudar toda a sua vida. Eu tô falando, fazendo esse vídeo pra mim mesma. Adoro quando eu faço vídeo pra mim mesma. Porque a gente fica naquela, eu não sei, tô com medo. Porque quando a gente entra naquela estagnação, naquela fase de conforto, é muito difícil sair, gente. Porque fica tipo assim, mas eu tô tão bem aqui, por que eu vou tentar alguma coisa e se eu ir pra trás? A gente fica nessa, tipo assim, acho que todo mundo passa por isso. Até essas pessoas que têm muito sucesso, elas passam por isso. E aí essa que é. Então, tipo, eu tava conversando com esses meninos ontem e
percebi isso. E aí eu falei, nossa, que interessante a maneira que eles pensam pra maneira que eu penso. E acho que tudo isso é tipo uma virada de chave de mindset, entendeu? E outra coisa muito importante, a gente tem que entender, principalmente se você tá aí nos seus 20 até nos 30, gente. A gente sempre consegue voltar atrás, fazer melhor e recomeçar. Sempre. É só recomeçar. Você já passou por tudo isso. Eu tenho 20 anos, gente. Mas eu comecei mesmo a entender as coisas, a crescer, a sair da escola, a viver a vida adulta. Tipo, há 4 anos que eu comecei a trabalhar, na verdade. Não foi há 2 anos quando eu fiquei adulta, mas foi há 4 anos que eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheirinho. E eu tô há 20 anos viva, 20 anos aprendendo, enfim. Mas eu comecei mesmo a entender, olha, vou estudar, vou melhorar, vou estudar sobre, sei lá, dinheiro, sobre o meu negócio, enfim, há 4 anos. Eu ainda tenho, eu posso errar aí por mais de 10, 15, 20 anos. E eu ainda mesmo assim consigo recomeçar. E não pensa que o erro é uma coisa ruim. Porque na maioria das vezes não é. É algo bom. Eu já gastei tanto dinheiro com curso de internet que não me deu nada em troca. Dropshipping, tentando um monte de coisa diferente. E aí, eu sou assim, né? Quando eu gasto meu dinheiro, eu penso assim, quer saber, não tem como eu voltar atrás? Às vezes tem como, mas enfim, eu não fico me preocupando em como vou voltar atrás e o quanto tempo eu vou gastar com isso, mas enfim. Às vezes eu fico assim, já gastei, não tem nem que, não vou ficar me esquentando na cabeça. E aí eu tô começando a ter esse mindset pra, tipo assim, vou gastar, vou perder o dinheiro, tá tudo bem, se eu perder, tá tudo bem, mas se eu ganhar, se esse dinheiro for positivo pra mim, tá tudo mais que bem, tá tudo maravilhoso. Então é isso é uma coisa que eu tava tentando trocar há um tempo na minha cabeça. E quando eu tive essa conversa com os meninos ontem que eu falei com vocês, eu percebi o jeito que eles falavam tipo assim, eles não têm medo, eles vão lá e fazem, eles vão lá e investem o dinheiro deles se precisar, entendeu? E acho que essa é a diferença, eles arriscam muito. E se não der certo, recomeça. É isso. E o que você vai perder com isso? É isso, nada, você não vai perder nada. Sabe, tipo, vamos fazer tudo que a gente tem vontade. Sabe, tipo, tá tudo certo recomeçar, tá tudo certo errar. Gente, eu amo errar. Não erro de propósito, mas eu amo errar. Eu sempre aprendo muito quando eu erro. Sempre aprendo muito quando eu erro. Ou quando, tipo assim, tem uma situação na minha vida que eu tô me sentindo muito agoniada. Sei lá, ontem eu passei, gente, 3 horas no carro. Porque tava um trânsito aqui em Bali. Fui de uma cidadezinha pra outra, um subúrbio, enfim. Aqui em Bali é bem pequenininho, né? Mas enfim, passei 3 horas no carro. Quando começou a vir aquela chuva, aquele trânsito, o carro não andava, eu comecei a ficar assim, meu Deus. Mas eu falei assim, quer saber? Não, vai ter alguma coisa boa vindo daqui. Eu comecei a trabalhar. E quer saber? Não vou ficar aqui 3 horas, já sabia que eu ia ficar bastante tempo. Sem fazer nada. Eu vou começar a pensar naquilo que foi falado antes, que eu tava com os meninos ontem, né? No que foi falado, no que a gente conversou. E aí eu comecei a anotar as ideias de vídeo, comecei a anotar, aí já tô aqui, a gente faz. Esses momentos parados, pensando, entendendo que ponto você tá, em que ponto você quer chegar, como você vai fazer pra melhorar, são esses momentos que são muito importantes. E eu só ia ter tido esse momento se eu tivesse ficado assim com raiva, um pouco agoniada, se tivesse dado errado, se eu tivesse ficado, quando eu parei 3 horas no carro. Tô usando umas condições aqui erradas, mas enfim. Tudo bem. Em inglês, falando inglês por muito tempo. Agora eu voltei pro português, fiquei meio enferrujada. Mas enfim, comecei a trabalhar e eu vi que aquele momento que eu tava assim, agoniada de estar no carro, passar no carro 3 horas, eu ia, né, pra casa dos meus amigos. Aí acabei que tive que ir direto com a roupa de academia pra um jantar, porque tinha ficado tarde, enfim. Eu comecei a falar, cara, quer saber, eu fazer alguma coisa útil com esse tempo. E aí eu fui, trabalhei, fiz essa ideia de vídeo, esse vídeo que eu tô falando aqui pra vocês agora. Eu falei, cara, quer saber, eu vou falar sobre isso, sabe? Fiz umas outras ideias de vídeo, tô começando uma comunidade, algo maravilhoso, que eu tô muito ansiosa, tá vindo aí pela frente. Além não, com esses meninos, aliás, com esses meninos que eu tava conversando ontem. E te falar a real, é muito bom você ter momentos agoniantes, de dificuldade, porque você aprende muito com esses momentos. Mas enfim, o que eu tava falando pra vocês era mais sobre se desafiar, sobre sair da sua zona de conforto e entender que it's not that big deal. Entendeu? Eu amo essa frase, it's not that big deal. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje.
Tô aqui vendo a vista maravilhosa, pensando, refletindo. Obrigada por assistirem esse vídeo. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com isso. Reflete um pouco aí, entendeu? É isso. Beijinho, até o próximo vídeo. Vou deixar as minhas redes sociais na tela pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.